hoje em uma terra fértil, Senhor, em um sólido fértil, Pai, que ela possa germinar e dar frutos, que venhamos sair daqui nessa noite dispostos, Senhor, e armados, Deus, até os dentes, para fazer o teu ide, Senhor, para cumprir o teu propósito, o teu chamado sobre as nossas vidas. Usa, Senhor, o teu filho nessa noite, faz gotejar sobre nós a tua doutrina, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte nessa noite? Eu quero desde já agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Enquanto isso, você vai abrindo a tua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 2. Os músicos que quiserem me ajudar, fica à vontade, tá? Deixa eu usar, que a gente gosta de barulho. Glória a Deus. Falar sobre missões, irmão, é algo muito interessante, eu gosto muito. Foi me dado um tema no livro de Romanos, e já nós vamos entrar nesse tema também. O Senhor, Ele falou no meu coração, quando o Fabrício me convidou para trazer a palavra, sobre duas pessoas: a pessoa que vai jogar a rede, a pessoa que vai pregar, e a pessoa que recebe essa pregação. E primeiro eu quero falar sobre o livro de Jonas, capítulo 2, verso 2. Para quem não me conhece, eu sou o apóstolo Jonathan, eu sou presidente da Igreja Apostólica Monte das Oliveiras. Conheci o Fabrício, posso falar? Pode, vai. Há 11 anos atrás. Aonde, apóstolo? Dentro de uma casa de recuperação. É verdade. O Fabrício, ele foi meu líder dentro da casa de recuperação. E por isso que para nós hoje falar de missões é algo tão interessante, porque a gente sabe de onde Deus nos tirou. E no decorrer dessa mensagem nós vamos falar um pouco sobre isso, amém? Livro de Jonas, capítulo 2, verso 1 e 2 vai dizer assim a palavra do Senhor. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouvistes a minha voz. Feche teus olhos. Vocês oraram por mim, agora eu quero orar por vocês. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra foi lida, será ministrada nessa noite. Senhor, eu peço que o Senhor venha, Pai, falar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai. Que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer, que eu venha ser um canal de bênção para o teu povo aqui neste lugar, Senhor. Pai, toma a minha vida nas tuas mãos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você conhece muito bem a história de Jonas. A Bíblia vai dizer que Deus, ele começa esse livro, essa história, dando uma ordem para ele. E Deus vai falar para ele assim: olha, Jonas, desce até a cidade de Nínive e prega contra aquela cidade, porque a malícia daquele povo chegou até o meu coração. Ou seja, Deus estava falando para Jonas: Jonas, vai pregar naquele lugar, porque Deus já está virado com a atitude do povo, só que Deus tinha um plano de salvação para aquele povo. E Jonas, ele não conseguiu enxergar isso, porque o que ele estava enxergando era apenas aquilo que os olhos dele poderiam ver. Como assim, apóstolo? A Bíblia diz que quando Deus dá essa ordem para ele, em vez dele obedecer à vontade de Deus, a Bíblia diz que ele vai fugir da presença do Senhor, vai fugir daquilo que Deus tinha para a vida dele. E a palavra do Senhor vai dizer que no momento em que ele foge, ele vai pegar um navio que ia para uma cidade chamada Tarsis, totalmente diferente daquilo que Deus tinha para a vida dele. Só que a Bíblia vai dizer que quando ele está dentro desse navio, a Bíblia vai falar que vai começar agora uma grande tempestade. Sabe por quê? Porque quando nós fugimos do propósito de Deus para a nossa vida, as coisas que estavam começando a caminhar, elas começam a dar errado. Como assim, apóstolo? Porque o que Deus tem para a tua vida, Ele não abre mão. Ele não abre mão de você, Ele não vai te perder para o mundo, e Ele quer que você esteja no centro da vontade dEle. Então por isso que Ele permite que muitas das vezes algumas portas se fechem. Não é porque Ele está te, como eu posso dizer, não é porque Deus Ele te esqueceu ou porque Ele quer te castigar, mas é porque Ele te trazer para perto novamente. A Bíblia vai dizer que vai começar uma grande tempestade e Jonas, ele desce para o porão para dormir. E a Bíblia vai dizer que enquanto ele está dormindo, alguns marinheiros, só que eles começam a lançar a sorte naquele lugar. E aí eles começam a jogar fora as suas fazendas, começam a jogar fora tudo aquilo que eles tinham. E aí eu comecei a me perguntar e falei: Senhor, por que eles estavam perdendo muitas coisas se o problema não era com eles, o problema era com Jonas? E aí Deus falou no meu coração: o problema daqueles homens é que eles colocaram
vida. Cuidado com quem você coloca dentro da tua casa, porque tem pessoas que não é para andar do teu lado. Já foi falado aqui nessa noite, mas talvez você está pensando, apóstolo, mas Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas para salvação, mas para andar do teu lado Ele faz. Deus não quer você andando com quem não tem propósito. Deus não quer você andando com quem não pensa igual a você. E você precisa entender que muitas das vezes você está colocando a mão aonde não é para colocar, você está indo em lugares aonde não é para ir. Uma vez o Fabrício me falou algo uns anos atrás, e isso está gravado no meu coração até hoje. Ele falou assim, Jonathan, você sabia que até para a gente evangelizar, a gente tem que ter a permissão de Deus? Não é qualquer lugar que a gente entra, não é qualquer pessoa que a gente evangeliza. Sabe por quê, irmãos? Eu vou te dar um exemplo bem claro. Se você sair por aí afora para evangelizar, você vai ver que 95% das pessoas conhecem a palavra. E você vai evangelizar, é perigoso eles acharem ruim, querer arrumar confusão com você. E são pessoas que muitas das vezes Deus quer que eles continuem na aprovação. E Deus não quer que você vá lá, apóstolo, mas isso é bíblico. Você lembra lá em João capítulo 5, no tanque de Betesda? Jesus ele passa por ali, ele cura o paralítico. E a Bíblia diz que Jesus sai dali depressa, porque ali havia muitas pessoas, Fabrício. Então, ou seja, Jesus não queria curar todo mundo, ele tinha um encontro somente com aquela pessoa. E você que está aqui nessa noite, o Senhor está te dizendo: eu marquei um encontro contigo aqui neste lugar, para falar para você que eu estou aqui para mudar a tua vida, para entrar na tua família, entrar na tua casa. Deus está dizendo nessa noite: eu tenho salvação na tua casa aqui neste lugar. Só que nós temos que entender que nós precisamos fazer a vontade do Senhor e não ser como um Jonas. A Bíblia diz que enquanto ele está no navio, no fundo, no porão, a Bíblia diz que ele entra num profundo sono. Alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que esse profundo sono era uma profunda depressão que ele sentia naquele momento. Uma tristeza havia se apoderado dele. E quantas das vezes nós estávamos perdidos aí no mundo afora, quando passávamos a noite numa balada, era tão legal, era uma alegria, mas no outro dia só você e o travesseiro sabe quantas lágrimas você derramava. Só você e Deus sabe o preço que você pagava, a depressão que você sentia. Ainda mais nós que vivemos num mundo mais pesado. Eu falo nós, eu e Fabrício, porque eu conheço a história dele. Quem usava cocaína sabe que a cocaína ela dá uma depressão profunda. E no outro dia, quando eu chegava na minha casa, quantas vezes eu tentei me matar, quantas das vezes eu tentei tirar a minha vida, porque estava fugindo do propósito que Deus tinha para mim. E você precisa entender que muitas das coisas da nossa vida nós pegamos porque nós somos desobedientes a Deus. Jonas ele estava vivendo uma provação agora, e ele ia entrar numa provação ainda maior, porque a Bíblia diz que quando o chefe do navio desce, ele fala assim: olha, por que você também não clama ao seu Deus para ver se ele nos ajuda? A Bíblia diz que naquele momento Jonas se apresenta e fala: eu sou hebreu e eu fujo do Senhor. E eu imagino o chefe do navio falando para ele naquele momento: por que você veio parar logo aqui? Sabe por quê? Porque ele sabia que ninguém fugia daquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Você pode até tentar ir para um lado e para o outro, mas aquilo que Deus tem para a tua vida vai se cumprir. O propósito que Deus tem para você, ele vai acontecer. Não importa qual caminho que você queira seguir, porque muitas das vezes a gente quer ensinar a Deus a trabalhar. Ah, Senhor, mas se eu for por aqui vai ser melhor. Senhor, mas se eu seguir esse caminho vai ser muito melhor. E o Senhor está te dizendo: deixa eu escolher o caminho ao qual você vai seguir, porque o meu propósito, meus planos, eles são bons, eles são perfeitos e são muito melhores do que os seus. O problema é que hoje em dia a gente não quer mais ouvir a voz de Deus, a gente quer seguir o nosso coração. Só que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E nós temos que tomar muito cuidado com o desejo que nasce no nosso coração. Você precisa entender que tudo que você for fazer na tua vida, você precisa se perguntar se Deus ele quer aquilo para você ou não. Tanto que seja uma porta de emprego, uma amizade, um relacionamento. O problema é que a gente não consulta mais a Deus. A gente entra em relacionamento, entra em amizade, entra em empregos, entra em tantos lugares. E aí quando a gente vai, dá errado: Senhor, mas por quê? E o Senhor está te dizendo nessa noite: porque você não consultou a Deus antes de entrar. Você precisa entender que Deus ele tem o melhor preparado para a tua vida. Deus ele não te tirou da onde te tirou para você viver qualquer coisa. Deus ele tem o melhor. A Bíblia diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Provérbios 10:22 vai dizer que as bênçãos do Senhor é o que enriquece, não acrescenta dores. Se está te causando dor, meu irmão, é porque não é de Deus. Porque o que vem de Deus para a tua vida é o que vai te trazer paz. Jonas estava tentando fugir da presença do Senhor. E tinha um povo em Nínive que estava esperando para ouvir uma pregação. Tinha um povo lá que estava esperando para ouvir a palavra de Deus.
A Bíblia diz que ele fala assim: olha, me lança no mar e essa tempestade ela vai se acalmar. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Jonas ele é lançado ao mar. Deus prepara um grande peixe para engolir a ele, e aí ele vai fazer essa oração que nós lemos. E a situação dele é tão dolorosa que ele diz assim: do ventre do inferno eu gritei, e tu ouvistes a minha voz. Lembra quando você estava lá, muitas das vezes numa biqueira, muitas das vezes perdido, num pancadão, muitas das vezes perdido, e você clamou ao Senhor? E você falou: Senhor, um dia eu quero mudar de vida, um dia eu quero sair desse lugar. O Senhor, Ele ouviu a tua oração e por isso você está aqui hoje. O Senhor, Ele ouviu o teu clamor e por isso você está aqui hoje. Ô irmão, muitas das vezes, uma vez eu no pancadão, muito louco, usando muita droga, entrou duas senhorinhas, 2 horas da manhã, entrou no meio do pancadão. E ela olhou para mim, apontou o dedo na minha cara, eu pensei: que velha folgada. Ela apontou o dedo na minha cara, Fabrício, e falou assim: você sabe que aí não é o seu lugar. O altar está te esperando, você é pregador da palavra. Na hora eu baixei a cabeça, eu estava com uma latinha de lança-perfume escondido. E ela falou: você vai ser pastor. Eu pensei: essa mulher está doida, eu vou ser pastor. Eu já tinha abrido mão da minha história. Eu não acreditava que Deus pudesse mais mudar a minha vida. Só que quando a gente não vê mais saída, é aí que Deus ele vem com a solução do problema. A Bíblia diz que quando Jonas ele está dentro do peixe, aí ele começa a se lembrar de Deus. Ele começa a orar e ele fala: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, Pai, até os votos que eu fiz contigo no passado, eu vou voltar e vou pagar todos os meus votos. Porque quando a gente entra num problema difícil, é que a gente lembra que Deus existe. Porque quando tudo está bem, a gente se esquece de Deus. Mas quando a prova aperta, quando falta comida dentro de casa, quando a conta está zerada, e aí a gente se lembra: Senhor, cadê as promessas? Sabe por que muitas das vezes a situação difícil bate na tua porta? Não é porque Deus ele quer te castigar, é porque você só lembra de orar quando está vivendo uma situação difícil. E o Senhor ele quer te trazer para perto. A Bíblia diz que quando Jonas começa a orar a Deus, você vai entender o propósito dessa mensagem. A Bíblia diz que depois de 3 dias, o peixe cospe ele de novo em Nínive. E você vai entender a responsabilidade que você carrega ao ser um portador da palavra de Deus. Talvez você nunca parou para imaginar isso. Mas enquanto Jonas fugia da presença do Senhor, Deus não poderia ter levantado outro profeta? Deus não poderia ter levantado outra pessoa para pregar em Nínive? Deus não poderia ter abrido mão de Jonas? Primeiro, Deus ele nunca vai abrir mão de você, não importa onde você vai. Segundo, o que Deus tem para a tua vida, ninguém mais vai poder fazer, é só você que vai poder fazer. Terceiro, enquanto Jonas brincava de ser crente e fugia da presença do Senhor, o povo de Nínive continuava perecendo. Quem sabe quantos não morreram no pecado, enquanto Jonas brincava de fugir da presença do Senhor. Ah, apóstolo, mas Jonas fugia daquele lugar porque naquele lugar matavam profetas. A história diz que naquele lugar tinha cabeça de profetas na frente da cidade. Só que você se esqueceu de uma coisa, que quem mandou ele ir foi Deus. E quando Deus manda, ele se responsabiliza. O Senhor está te dizendo: para de olhar para a situação que você está vivendo e comece a olhar para o propósito que Deus ele tem para você. Para de olhar a situação. Se você olhar a situação, você nunca vai fazer nada. Ah, mas eu não tenho condições. Ah, mas eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. O teu Deus, a Bíblia diz no livro de Ageu, capítulo 2, verso 8, que Ele é o dono da prata e o dono do ouro. Quando Ele quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Quando Ele quiser honrar a tua vida, Ele vai honrar a tua vida. Só que para a glória da última casa ser maior que a da primeira, o teu foco tem que estar no céu. A Bíblia diz que Jonas agora ele vai pregar para um povo. E a Bíblia diz que enquanto ele prega para o povo, ele fala assim: olha, a cidade vai ser destruída em 40 dias e 40 noites, tudo vai se acabar. E a Bíblia vai dizer que enquanto ele prega, o coração do povo começa a se converter à pregação de Jonas. Você precisa entender que tem alguém lá fora só esperando você abrir a boca para falar que Jesus é bom. Tem alguém lá fora esperando você ir lá e dar um abraço e falar: olha, Jesus te ama. Tem alguém lá fora que está precisando ouvir você chegar lá e falar: olha, tem saída, tem solução para o teu problema. Porque muitas das vezes quem está lá fora está perdido no mundo porque não conhece a solução, porque não consegue sair daquela vida. Fabrício, eu tenho certeza que você já passou por isso. Quantas vezes eu saía do meu trabalho na pizzaria e eu ia para a rua da minha casa, eu cheirava uma carreira de cocaína e eu começava a chorar e eu falava: Senhor, até quando essa droga vai me vencer? Chorava e uma lágrima derramava. Os amigos do lado falavam: o que está acontecendo? O que você está passando? Eu falo: nada, é coisa minha.
tinha, mas eu sabia que dentro de mim havia um espírito que clamava, uma alma que estava clamando por socorro. E você precisa entender que tem alguém lá fora que está clamando por socorro. Tem almas lá fora que estão precisando ouvir falar sobre o amor de Jesus. E Deus, Ele conta comigo e com você para que essas pessoas sejam evangelizadas, para que a palavra chegue para fora das portas da igreja. Ô irmão, a Bíblia diz que quando Jonas prega, ele sai da cidade. Ele fica observando do lado de fora e ele vê que Deus não destrói a cidade, porque o povo se converte à pregação de Jonas. E a Bíblia vai dizer que Jonas, ele fica triste com aquilo. E ele fala: Senhor, por isso eu não queria vir, porque eu sei que o Senhor é misericordioso e que o Senhor não destruiria a cidade. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele sempre nos dá uma lição. Da mesma forma, ele deu uma lição a Jonas nesse dia e fez crescer uma borboleira sobre a sua cabeça que lhe deu sombra. Só que a Bíblia diz que no outro dia Deus mandou um bicho lá que matasse essa planta e ela morreu. E a Bíblia diz que Jonas mais uma vez fica triste. E aí Deus vai conversar com ele e vai falar assim: Jonas, você está tendo compaixão de uma planta que você não plantou, que você não regou, que você não cuidou, não deu crescimento. Você acha que eu não vou ter compaixão do meu povo que está lá em Nínive? Mais de 120 mil homens e mulheres que não sabem nem discernir sobre a sua mão direita e a esquerda. Sabe essa pessoa que você vê na rua, que muitos chamam de drogado, muitos chamam de vagabundo, de morador de rua? É a pessoa que Deus quer levantar para ser um pregador do evangelho. É a pessoa que Deus quer levantar para pregar a palavra. Sabe a prostituta que a gente vê nas esquinas? É a próxima missionária. Deus está dizendo nessa noite: ei, eu vou começar a levantar os improváveis para mostrar que eu sou Deus sobre essa terra. Ele mandará uma chora e mandará uma cheia. O Senhor está dizendo: eu vou começar a levantar uma geração de desacreditados para mostrar que eu sou Deus sobre essa terra. Desde quando o Fabrício me convidou, Deus colocou algo no meu coração e tem tudo a ver com o tema que Ele me passou, que está em Romanos 10, 12, 13, 14, 15. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que creram? Como crerão naquele em que ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Aleluia. O problema de hoje em dia é que nós estamos muito focados nas quatro paredes e estamos esquecendo de ir além deles. O problema de hoje em dia é que a gente está tão preocupado em subir no altar, em ter uma oportunidade, em vir louvar, em vir pregar, que a gente esquece que tem alguém lá fora precisando ouvir uma palavra de Deus. E em cima desse tema, em cima desse texto, eu quero te contar um pequeno testemunho da minha vida, que foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu poderia aqui, irmão, eu prego há uns 11 anos. Eu poderia aqui entrar em várias passagens, eu poderia aqui trazer uma mensagem para você dar glória, para você rodopiar. Mas o Senhor, Ele falou: traga uma mensagem de conscientização, porque tem pessoas lá fora precisando ouvir a minha palavra. E dentro dessa mensagem, eu quero contar uma história para você. Certa feita, eu muito jovem, eu comecei a me envolver com as drogas, porque eu não tive pai e a minha mãe precisou trabalhar muito para me sustentar. E tudo que eu aprendi na minha vida, eu aprendi na rua, não tive ninguém que me ensinasse. Então desde muito cedo eu comecei a me envolver com pessoas erradas. Hoje é um culto de missões, sim ou não? Sim. Então você vai entender o propósito desse culto para a tua vida. E eu comecei a me envolver com muita coisa errada. E o inimigo, talvez ele sabendo os planos de Deus para a minha vida, ele me deu crescimento no crime muito rápido. Só que um dia eu cheguei na minha mãe e eu falei: mãe, eu preciso de ajuda. Eu tinha moto, eu trabalhava, eu conseguia um dinheiro muito fácil, mas eu não conseguia parar de usar droga. E um dia eu cheguei na minha mãe e falei: mãe, eu preciso ir para uma casa de recuperação, eu preciso ir para uma clínica, eu preciso me internar, porque senão eu vou morrer na droga. E foi aí que eu conheci a missão Resgatando Vidas. Cheguei lá, o Fabrício era o líder da casa. Foi onde eu conheci ele. E ali eu lembro que eu não sabia nem quem era Jesus.
E eu falei, Fabrício, por onde que eu começo a ler a Bíblia? E ele falou, vai pelo início, o livro de Gênesis. Irmão, eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia. Em uns 2 ou 3 meses eu já estava pregando a palavra do Senhor. Ah, passou mais 2 meses, é muito pouco. Nada é pouco quando você tem força de vontade. O problema é que a gente sempre dá uma desculpa. Ah, mas eu não sei pregar. Eu não sei louvar. E aí eu te pergunto, você está se preparando para melhorar? Você está se preparando para poder fazer o vídeo do Senhor? Quando eu entrei naquele lugar, eu falei, oh, Deus muda a minha vida, Deus me mata. Só que eu mal sabia que meu testemunho estava apenas começando dentro daquele lugar. Eu comecei a palavra do Senhor, com 3 meses eu me batizei. E aí, quando eu saí daquele lugar, eu falei, agora eu estou pronto, eu me senti um super crente. Eu não fiquei uma semana de pé e eu voltei a usar droga de novo. Porque eu achei que eu era bom demais. E quando a gente se sente bom demais, a Bíblia diz que o soberbo, o próprio Deus abate. E Deus ele me abateu de novo para eu entender que sem ele eu não era nada. Volta eu para a casa de recuperação. Parece até a história do Chaves. Volta o cão arrependido. Mas eu voltei, irmão, de cabeça baixa, me redimi. E eu falei, pastor, eu preciso de mais uma ajuda. Naquele lugar, eu me lancei de novo. Eu comecei a buscar ao Senhor. Eu me fortaleci, eu me levantei. E aí você precisa entender agora o valor do dízimo, tá? Quando eu cheguei no culto de domingo, eu tinha saído da casa de recuperação. Eu falei, Senhor, eu quero trabalhar, porque se eu não trabalhar, eu volto pro crime. E aí o pastor falou bem na hora, no momento da oferta, você que está desempregado, pega o envelope do dízimo, que Deus vai te abrir uma porta. Eu falei, eu quero ver se é isso mesmo, porque a gente pode desafiar, né? Normalmente a gente que vem do mundo, a gente pode desafiar. E eu peguei, numa semana eu estava trabalhando registrado, um emprego bateu na porta da minha casa. Não foi porque o pastor falou, mas porque havia um propósito. E aí eu comecei a trabalhar, e Deus ele sempre me honrando. E aí um certo dia eu trabalhava nos apartamentos que tinham acabado de ser construídos, e o cara falou assim, ó, se você me ajudar a vender um apartamento, eu te dou 10% do que eu ganhar. Irmão, Deus era tão fiel na minha vida, que eu peguei o cartão do cara, passei com uma mulher, a mulher comprou um apartamento, eu ganhei 4 mil reais sem fazer nada, só para entregar um cartão. E aí mais uma vez o orgulho cresceu dentro de mim. Eu comprei uma moto, comecei a trabalhar na pizzaria, aos finais de semana, e aí eu falei, quer saber? Pastorzão, não precisa do Senhor mais não. Estou indo embora. Deus já me abençoou, já mudou minha vida, já não uso mais droga. Na época eu tinha 22, 23 anos. Estou novo, cheio de menininha correndo atrás, de moto. Naquela época quase ninguém tinha. E eu me senti, eu falei, não preciso mais de Deus. E aí Deus falou, eu vou deixar. Fiz igual o filho pródigo. Falei, estou indo embora. Não preciso mais. Pedi as contas do trabalho que Deus abriu para mim e fui comer as migalhas de Satanás. Comecei a trabalhar todos os dias na pizzaria. E para você entender como o diabo ele sempre abre um laço completo. Conheci uma moça que não usava drogas, mas ela bebia. Só que a Bíblia diz que um abismo ele chama o outro. Conforme eu comecei a beber com ela, eu voltei a me drogar todos os dias. E aí a situação foi ficando cada vez pior. Eu vou encurtar esse testemunho porque a minha história é muito longa. Mas eu quero chegar no ponto que Deus ele me direcionou para a tua vida. E aí eu comecei a usar muita droga. E um dia eu entrei num culto como esse. E aí Deus levantou um homem desse tamanho. Ele apontou o dedo na minha cara e falou assim, na sua vida vai ser igual a vida de Jó. Deus vai tirar tudo que Ele te deu. Só que com você é por desobediência. No dia eu falei, esse cara está achando que ele é quem? Hoje eu vejo que ele é um profeta. Porque profeta não fala o que a gente quer ouvir, ele fala o que Deus manda. E era Deus que estava falando comigo naquele momento. Quando eu saí daquele culto, eu esqueci daquela profecia. Passou uma semana ou duas, eu fui trabalhar na pizzaria, cheguei lá, o meu patrão me mandou embora. Aí de lá eu fui para casa dessa moça que eu namorava, eu cheguei na casa dela, ela terminou comigo. Quando eu saí de lá, eu cheguei na rua da minha casa, alguém falou assim, olha, me vende sua moto que eu compro, que eu estou precisando de uma moto. Não tem mulher, não tem emprego, eu não quero moto. Vendi a moto, saí, eu estourei tudo numa noite de dinheiro. Quando eu cheguei no outro dia em casa, eu não tinha 50 centavos para comprar um pão. E aquilo foi o que mais me doeu, porque quando eu entrei no meu quarto, que eu sentei na cama, Deus não usou ninguém. Ele entrou no quarto e falou comigo e falou assim, eu disse que eu ia tomar tudo que eu te dei.
naquele momento me deu uma angústia tão profunda que eu acabei me enfiando cada vez mais nas drogas, só que tudo aquilo era um propósito de Deus. Passado um tempo, chegou o meu aniversário e eu fiz uma festa. E nessa festa, olha para você ver como Deus ele usa os loucos para confundir os sábios. Dentro dessa festa, eu usando muita droga, e aí começou a tocar uma música do Racionais que falava Dimas, o primeiro vida louca da história, que estava se referindo ao ladrão da cruz. E aí o Espírito Santo ele me deu um estalo e eu comecei a pregar para 2 caras. Um desses caras está na igreja até hoje, tá? Eu preguei para um cara enquanto eu usava droga, ele está na igreja até hoje, isso já faz uns 10 anos. E aí passou, no outro dia eu acordei e eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu preguei a tua palavra enquanto eu usava droga. Apóstolo, por que você está contando tudo isso? Você vai entender agora. Depois de um certo tempo, eu fui para mais uma noitada, e quando eu cheguei por volta de umas 7 horas da manhã, eu fui na Boca buscar mais droga, encontrei o meu melhor amigo que trabalhava comigo, e aí ele falou, vamos para a Praça do Chácara. Quem conhece a Praça do Chácara aqui em cima? Ali na Praça do Chácara foi o último dia que eu usei droga. Quando eu cheguei naquele lugar, nós ficamos de 7 horas da manhã até umas 2 horas da tarde. E aí, quando deu 2 horas da tarde, eu falei para ele, irmão, eu estou indo embora porque eu não aguento mais. E aí, toda vez que eu falava que eu ia embora, ele olhava para mim e falava, você vai me abandonar, você é fraco e tal, aquela brincadeira de amigo. Nesse dia, ele olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, eu estou voltando para casa. Só que eu estava tão louco que eu nem dei atenção. Quando eu fui para minha casa, que eu dormi, eu apaguei, levantei no outro dia e comecei a olhar os status, comecei a olhar as mensagens do WhatsApp e comecei a ver a foto dele em quase todos os meus contatos, escrito assim, luto, descanso em paz, amor eterno. Quando ele saiu dali, ele foi para um certo lugar com a namorada dele, ele deu um ataque fulminante e ele morreu na hora. E ali já era o trabalhar de Deus na minha vida. Eu estava muito mal porque há 3 meses atrás a minha avó tinha falecido também, era uma pessoa que eu amava muito. Como eu falei no início, eu não conheci meu pai, só tive a minha mãe, só conheci meus avós por parte de mãe. E ela morreu e foi uma dor muito grande, e agora o meu melhor amigo morreu. O que Deus estava fazendo comigo era me tratando através de uma dor emocional. Um dia, eu quero voltar aqui, eu vou trazer a minha mãe, e a minha mãe fala até hoje que quando esse meu melhor amigo morreu, parecia que eu tinha ficado louco. Porque eu comecei a falar um monte de besteira dentro de casa, comecei a chorar, e eu falei que eu ia me matar, que eu ia matar não sei quem, que eu ia fazer não sei quem, porque o desespero tinha me tomado, o espírito da loucura tinha me tomado. Só que aquilo tudo era um trabalhar de Deus na minha vida. E aí quando chegou a noite, nós fomos para o velório. O velório dele foi no cemitério Parque da Cerejeira durante a noite. E quando foi por volta de 2 horas da manhã, entrou um cara, que aquele cara assim era doido. Um pastor foi pregar dentro do cemitério 2 horas da manhã. Apóstolo, por que você fala que ele é doido? Eu vou te fazer uma pergunta. Você levanta 2 horas da manhã para pregar no cemitério? Levanta, tem coragem? Ele foi, porque ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele sobre lançar a rede. Quando ele chegou naquele velório, eu não o conhecia. Para você entender o trabalhar de Deus na nossa vida, como Deus ele trabalha da forma que Ele quer. Quando ele chegou naquele lugar, ele pregou sobre Eclesiastes 7, que fala que é muito melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há alegria, porque ali se vê o fim de todas as coisas. E quando ele terminou de pregar, eu não conhecia ele, eu não sabia quem ele era. Eu fui cumprimentá-lo, simplesmente dar uma boa noite, porque eu gostei da mensagem. Quando ele pegou na minha mão, Fabrício, o semblante dele desfigurou. Ele começou a falar em mistério com Deus e ele falou assim: para você saber que sou eu, Deus, que estou falando contigo nessa noite. O dia que você pregou a minha palavra alucinado pela droga, foi eu que te usei. E o Senhor começou a falar no meu coração e disse: estou dizendo mais. Se você não vier para a minha presença hoje, o próximo dentro do caixão é você. Irmão, você precisa entender que foi a experiência mais louca que eu tive com Deus, porque eu não conseguia mais falar, eu comecei a chorar, meu coração quebrantou. E quando eu comecei a pensar, Deus respondia na boca dele. E eu pensei, eu falei: Senhor, por que eu? E o Senhor falou: porque eu uso as coisas loucas desse mundo para confundir as áreas. E aonde você estava, ninguém queria ir. Por isso que eu precisava te usar naquele lugar. E Deus, ele falou: até a tua passagem no mundo tinha um propósito, mas hoje eu estou te dando uma oportunidade de vida. Se você levantar a tua mão e me aceitar nessa noite, eu te tiro da droga, eu te tiro do crime, eu te tiro dos vícios, eu mudo a tua história. E naquele momento, às 2 horas da manhã, eu levantei a minha mão, me reconciliei com Jesus e nunca mais me afastei da presença do Senhor. Aleluia! Você precisa entender, irmão, o que aconteceu naquela noite foi tão louco que tinha um amigo meu comigo. E na hora, imagina a cena,
num cemitério, 2 horas da manhã. Eu e meu amigo, quem já foi no Parque da Cerejeira sabe que lá é bem grandão. E aí, perto da cantina, assim, não tinha ninguém. O cara pega na minha mão e começa a falar em línguas. O cara que estava comigo saiu correndo. Não sei onde ele se foi até hoje. Ele saiu correndo, mas depois eu entendi. Eu falei, acho que no lugar dele também comigo. Só que eu sabia que Deus tinha marcado um encontro comigo aqui, ali naquele lugar. E você precisa entender o valor de um evangelismo. Através de uma palavra que ele lançou sobre aquele lugar, nasceu uma igreja. Pessoas têm se convertido através dessa igreja para a honra e a glória do Senhor. Está vendo esse jovem que está comigo aqui? Esse jovem morava na rua, morava dentro de um carro. Ele morou dentro da minha casa durante alguns meses. Hoje ele trabalha registrado, está tirando a habilitação, já tem a casa dele e hoje ele se batizou desse casal. Glória a Deus, aleluia. Da onde você menos espera é onde Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Morava dentro de um carro, pastor, não tinha nada. Hoje é o melhor emprego que eu tenho dentro da igreja. Você precisa entender que da onde você menos espera é onde Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Só que você precisa levar a palavra do Senhor. Você precisa levar o vídeo do Senhor. Você precisa entender que através daquilo que Deus colocou sobre a tua vida, outras pessoas virão. Você é discipulador. Mas você precisa fazer a chamada do Senhor. Naquele dia, irmão, eu levantei a mão no cemitério, 2 horas da manhã, e me reconciliei com Cristo. Irmãos, para você entender o que Deus fez na minha vida, eu não era um cara que usava droga por esporte. A droga me usava por esporte. Eu usava droga todos os dias. Hoje eu tenho esse corpo lindo, maravilhoso, esbelto. Você está rindo por quê? Não entendi. Mas um dia eu tinha mais ou menos o corpo do Fabrício ou menos. Eu tenho algumas fotos, depois se você quiser ver eu te mostro. E o Senhor, Ele mudou a minha história através de uma pregação, através de um evangelismo, através de um guerreiro que se disponibilizou a levar a palavra do Senhor. Você precisa entender o quão importante é a missão, o quão importante é você levar a palavra do Senhor, porque através de você igrejas nascerão. Hoje, esse pastor que evangelizou sobre a minha vida, eu acho que você deve conhecer ele, é o pastor Tiago do Ministério ID, Assembleia de Deus, Ministério ID. Eu não conhecia ele, hoje ele é meu amigo e ele fala para mim, Jonathan, aquela noite, eu não sei o que aconteceu. Eu só me lembro que eu fui ao cemitério. E depois eu não me lembro de mais nada. Você precisa entender, irmão, que quando Deus tomou a vida daquele homem, foi a experiência mais louca que eu tive com Deus na minha vida inteira. Quando eu olhava para ele, eu não via mais o semblante dele, eu via como se fosse uma imagem desfigurada. E ele fala para mim, Fabrício, eu não sei o que aconteceu naquela noite. O próprio Deus desceu ali para falar comigo. E o Senhor desceu aqui nessa noite para te dizer, filho, se levanta, porque tem uma obra na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Esse testemunho que eu estou contando, talvez tenha alguém que está aqui, tem alguém na tua família que está precisando de uma libertação, e eu profetizo a libertação dentro da tua casa, em nome de Jesus. O Senhor está dizendo nessa noite, eu tenho salvação para a tua família nessa noite. Fica tranquilo, continue orando por aqueles que você ama, porque Deus, enquanto você está aqui, o Senhor está visitando lá, e você vai ver essa pessoa aqui do teu lado, cultuando com você, em nome de Jesus. Quantas vezes, irmão, eu chegava na minha casa muito louco de manhã, e minha mãe, quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, ela começou a ir muito na igreja mundial. E ela vinha com a toalhinha, passava e colocava óleo ungido na minha cabeça, e eu fingindo que estava dormindo. Mas eu estava acordado. Porque a hora que eu chegava de manhã era a hora que ela estava saindo para a igreja. E ela continuava buscando o Senhor. E através da oração dela, hoje eu estou aqui para glorificar. Aleluia! Não desiste de orar por aqueles que você ama. Não desista de orar por aqueles que você quer ver na presença do Senhor, porque o Deus que liberta, Ele continua libertando. O Deus que transforma, Ele continua transformando. O Deus que abençoa, Ele continua abençoando. Você só precisa crer para que Deus Ele faça um milagre sobre a tua vida. E aqui eu encerro essa mensagem. E eu quero te dizer, não pare de evangelizar. Não pare de profetizar. Um versículo que você coloca no seu status é alguém que está sendo tocado. Todo dia de manhã, o Fabrício deve receber a mensagem. Eu faço um vídeo de 30 segundos com a palavra, irmão, o que chega de traficante para falar comigo, dono de biqueira, facção criminosa, eles vão na igreja, Fabrício. Eu vi seu vídeo, eu quero que você ore por mim. Eu vi seu vídeo, eu quero ajudar a igreja de alguma forma.
E aí o Senhor falou no meu coração, é eles que eu quero trazer para a presença. É a vida deles que eu quero mudar. Sabe por quê, irmãos? Você precisa ser valente, você precisa ser corajoso. Porque quando a gente estava lá no mundo, a gente, meu Deus do céu, se alguém pisasse no nosso pé, a gente já queria puxar o revólver, já queria matar, levar para a ideia, fazer isso, fazer aquilo. Aí chega dentro da igreja, ai Senhor, eu sou coitadinho. Você não é coitadinho, você é valente de Deus, você é guerreiro de Deus. Aleluia. O inimigo ele tenta te colocar para baixo, mas o Senhor nessa noite ele está te colocando para cima, ele está te levantando. E ele está te dizendo, eu estou te revestindo das minhas armaduras para você levar a palavra do Senhor, para você fazer o ide dele nessa noite. E você jovem que está aqui me ouvindo nessa noite, que está indeciso, passa por lado de cá, irmãos. Hoje você está ouvindo um cara que ministra a palavra do Senhor, mas tudo que tem lá fora, e eu digo tudo, eu já experimentei. Todo tipo de droga que você imaginar eu já usei, todo tipo de crime que você imaginar eu já pratiquei, todo tipo de pessoas ruins que você achar que você quer o pior, foram pessoas que eu dava do meu lado. E eu garanto para você que hoje estar na presença do Senhor é muito melhor do que estar lá fora. Hoje eu tenho uma motinha que eu uso para trabalhar o dia inteiro. Na época que eu estava no mundo, Fabrício, quantas das vezes eu cheguei no rolê de Land Rover, carro do ano, Golf. Hoje eu não tenho isso. Mas o que eu tenho hoje, dinheiro no mundo nenhum pode pagar. O que eu tenho hoje, não tem dinheiro no mundo que pode pagar. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor quiser me prosperar, o Senhor me prospera. Mas se o Senhor quiser me manter dessa forma, o Senhor também vai manter. Mas eu estou aqui, Senhor, e eu vou fazer a tua vontade. Custe o que custar. E não quantas vezes eu cheguei dentro da igreja, só estava eu e minha mãe, a gente dobrando o joelho e começava a orar. Porque muitas das vezes quando você se levanta, ninguém acredita no teu ministério. Tem gente que até fala mal da tua vida, mas o Senhor manda te dizer, ainda que você esteja como Davi, cuidando das ovelhas malhadas, continue acreditando, porque o Senhor ele vai honrar teu ministério, o Senhor ele vai honrar a tua fé. Eu estou pregando para pessoas aqui nesse lugar que estão desacreditadas, e o Senhor está te dizendo, não se preocupa com quem se levantou contra a tua vida. Talvez você até pensou, mas pastor, fizeram uma panelinha com meu nome, e o Senhor está te dizendo, deixa fazer a panelinha. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com panela, Deus só trabalha com vaso. Seja um vaso na mão do oleiro e deixe Deus trabalhar sobre a sua vida, porque o Senhor ele vai mudar a tua história. Glória a Deus, aleluia. Aposto que sua vida de lá para cá foi só maravilha, sempre pensa. Em cada prova tem um ditado que diz assim, que é um leão por dia, né? Tem dia que vem leão, onça, crocodilo, dinossauro, passarinho, tudo. E a gente tem que matar. E a gente não pode parar, não pode desistir. O Senhor está te dizendo, esforça-te, tem de bom ânimo, porque o Senhor ele é contigo. Bem, e eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia.